16 horas, a oficina Lentes, não é esta? Estou no dia certo? É isso. Bom, para quem está aqui para a oficina, eu acho que já está todo mundo lá. Lentes para enxergar histórias, fotografia como intervenção para narrativas não contadas, com Vitor Nogueira. É no nosso andar de cima, só subir as escadas. Bem-vindos à Casa Pagã. A gente não pode começar mais uma mesa sem antes dizer e agradecer ao Lúcio Cruz, artista de Paraty, ah, artista que compôs a maior parte dessas obras e que nos recebe aqui nesta casa aconchegante e maravilhosa. Agradecer também ao Café Raízes, nosso parceiro de Paraty, com comidinha, cerveja, vinho, café. Agradecer ao Diálogos Embalados e à Gráfica Viena, sem eles esta casa não acontecia. E agradecer o primeiro ano de parceria com o Clube dos Ficcionistas, que está aqui e, por sinal, transmitindo ao vivo todas essas mesas e gravadas, ficando lá no canal do YouTube do Clube dos Ficcionistas. A gente vai dar início agora à mesa Ler e Escrever Juntos, Clubes e Coletivos de Literatura, com Thelma Holanda, Luciana Gerbovic, Alberto Merria, Roberta Martinelli e Fernando Ferroni. E para poupar o meu amigo Fernando de ler mini biografias, eu farei isto. Alberto Merria é violonista de profissão, atuando como concertista, arranjador e compositor, com vasta obra escrita para seu instrumento. A literatura entrou na sua vida pela via da leitura, vírus herdado de mãe e de pai, leitores costumazes. Logo derivou da leitura para a escrita, estudou com André Del Fuego, Carol Rodrigues, Leonardo Pardura, Reinaldo Damasio, entre outros, e publicou contos em diversas coletâneas. Seu primeiro romance, Língua Mãe, está no prelo e participou de grupos de música de câmara e agora está num quarteto de escrita, o coletivo Só Uma Sugestão, que publicou o livro Na Quarta a Gente Se Lê. Eu ia fazer uma brincadeira, mas aí a Luciana está aqui, eu ia falar, os autores mandam as biografias tão grandes para a gente ler, a dela é a maior, né? Roberta Martinelli é formada em teatro, em rádio e TV. É curadora musical, comunicadora, radialista e apresentadora. Na TV Cultura, apresenta os programas Cultura Livre e Prelúdio. E na Rádio Eldorado, apresenta os programas Som a Pino, do qual sou fã, e Clube do Livro Eldorado, do qual também sou fã, pelo qual recebeu o prêmio APCA 2024, Destaque do Ano. Fernando Ferroni é sociólogo e cientista político pela Unicamp e defendeu mestrado em História Contemporânea na Université de Bourgogne. Obrigado pelo francês. O português já me dá trabalho demais. Em Dijon, França. Trabalhou como editor e tradutor e atualmente coordena o clube de ficcionistas que reúne escritores e leitores para debater literatura e escrita criativa, em conjunto com Márcia Lopes, que está aqui do meu lado, apresentadora do Livros no Subsolo. E aí eu vou inventar de falar coisa e perco onde eu estou. Apresenta o Narrar Ficção, videocast sobre leitura e escrita criativa. Em 2017, publicou seu romance de estreia, A Deriva. Em 2021, lançou um novo romance, A Longa Noite de B. A Longa Noite de B. Em breve lançará Lina e o Povo do Subterrâneo, em parceria com a ilustradora Muriel Braguin. Palmas para Fernando Ferroni. Luciana Gerbovic é graduada em Comunicação Social e Direito. Tem MBA executivo pelo INSPER e é mestre em Direito Civil pela PUC. Sócia-diretora da Escrevedeira, um lugar maravilhoso de cursos.
Centro Cultural Literário e fundadora da Literatura é Direito. Atua desde 2008 como mediadora de clubes de leitura nos mais diversos espaços públicos e privados. É também coarticuladora da Remissão em Rede, que realiza clubes de leitura em penitenciárias com fins de formação de leitores e remissão de pena pela leitura. É formadora de mediadores desde 2019 e coautora do livro Clubes de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, de 2024. Autora de ficção, tem contos publicados nas antologias 336, Casa da Palavra 2013, As Letras da Lei, Casa da Palavra 2013 e Ninguém Humano, Terceiro Nome 2014. Seu primeiro romance, A Maior Mentira do Mundo, foi publicada pela excelente Quelônio, do meu amigo Bruno, em 2024. Fazendo uma volta aqui, eu esqueci de dizer que a Roberta agora, além de leitora, é autora, está lançando um livro na Flip, que ela pode falar um pouquinho daqui a pouco. E, por fim, não menos importante, Thelma Holanda é pedagoga com formação em artes plásticas e especialização em processos de escutas antropológicas de infâncias. Atua há 30 anos na área de educação infantil e ensino médio. Fundadora da Diálogos Viagens, nossa parceira nesta casa. Vamos lá, que eu vou acabar aqui. Desenvolve ações formativas que aproximam professores de experiências transformadoras por meio da arte, da leitura e de vivências em diferentes territórios educativos. Atua como formadora de professores e curadora de livros. Boa mesa para vocês, muito bem-vindos. Muito obrigado, Marcelo. A informação que a gente tem, não me lembro se ele passou, é falar o mais próximo possível do microfone, para o pessoal conseguir ouvir a gente, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, muito obrigado a todo mundo que está aqui. Eu confesso para vocês que eu estava um tanto preocupado se a gente teria casa cheia, com bastante gente, porque é um tema bastante específico, né? Clube de leitura. E a gente colocou o nome assim, Clube de Leitura, na mesa, né? A gente teve mesa chamada A Ferida e a Forma. Modos de narrar os traumas. Estava cheia. Onde nasce a palavra? Os caminhos da criação literária. O barro e a febre. Títulos super criativos, super chamativos, e o nosso chama Clube de Leitura, então eu fiquei meio preocupado, assim, e fico muito feliz que vocês estejam aqui. Junto com o Marcelo, o Clube de Ficcionistas está organizando essa casa também pela primeira vez. Ano que vem pretendemos estar de novo. Então, quero agradecer muito a ele e a todos os parceiros que estão aqui também. Muito obrigado. Mas principalmente a vocês e também as convidadas, claro, os convidados. Muito obrigado. Pessoal, eu suponho que vocês participem de clubes de leitura, ou que pelo menos tenham uma ideia do que seja um clube de leitura, e alguém já deve ter perguntado para vocês o que é um clube de leitura. Falar um pouquinho mais alto? Tá, beleza. E assim, todo mundo chegou naquele momento e deu uma explicação que provavelmente não foi muito diferente de... Olha, é um grupo de pessoas que lê um livro e se juntou para debater. É só isso. Todo clube de leitura é só isso. E se é só isso, por que tem tantos clubes de leitura? O que muda? A gente sabe o que é igual, mas o que muda entre os clubes de leitura? E aí diversas coisas, né? Horário. Tem clubes de leitura que a gente não participa porque não dá, pelo horário. Eu gosto da pessoa que apresenta. Eu gosto dos livros que são apresentados. Então, os clubes eles têm grandes variações também. E a nossa ideia aqui nessa mesa hoje é apresentar para vocês algumas outras variações para além dessas que eu citei. Como que os clubes podem se organizar de maneiras talvez até insuspeitas.
E aí, se essas lições, se essas informações que a gente passar para vocês sirvam para que vocês organizem seus próprios clubes de leitura, ou de repente sugiram modificações nos clubes de leitura para vocês, eu tenho certeza que todos nós vamos estar muito felizes também. Bom, eu vou começar com uma rodada inicial. Gente, é um bate-papo, tá? Eu falei de lições, eu falei de informações, mas assim, é um bate-papo, tá? Então, eu vou interromper, a gente vai se interromper, vocês também podem interromper. Só peço que, se alguém quiser fazer algum comentário, que peça o microfone para o pessoal da internet poder ouvir vocês também, tá bom? Bom, acho que a coisa mais importante de um clube de leitura para mim é que ele chegue nas pessoas. Isso não é algo óbvio. Provavelmente é óbvio para a gente porque nós temos um privilégio muito grande, que é o de ter um grau de liberdade razoável. Nós podemos fazer uma conexão com a internet, no caso dos clubes online, e participar. O Clube de Ficcionistas é um clube online. Basta que vocês entrem no nosso grupo de WhatsApp e recebam um link e vocês vão poder participar. Ou então, nós vamos nos juntar num café e vamos debater. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso pelo simples fato de que estão presas. São pessoas emprisionadas. A Luciana, ela tem um trabalho junto a essas pessoas. Ela leva a literatura para essas pessoas. E eu gostaria que você contasse um pouco essa experiência. Tem não só essa experiência, mas essa eu gostaria que você contasse para a gente, Lu. Vai nesse. Obrigada, Fernando. Boa tarde. Tô falando certo aqui no microfone, bem? Estou muito emocionada, muito mesmo. De estar essa casa cheia, falando de clube de leitura, que há muitos anos atrás eu tinha que ficar explicando o que era. Hoje a gente não explica mais. Estou com a Janine aqui, parceira da vida e dos clubes, que foi quem me levou para as penitenciárias. E aí tantas mediadoras aqui junto, Beth, Dri, enfim, alunas, meus parceiros do Acaia, esses jovens que estão aqui na Flip pela primeira vez, e essa Flip, para mim, é de vocês, assim. Meu grande sonho era vocês estarem aqui. Aproveitem muito, estou muito feliz. Obrigada por virem aqui. Baita leitores, baita escritores. Então, estou muito emocionada. E a Janine é a pessoa que eu conheci que começou o trabalho dos clubes de leitura nas penitenciárias. E por volta de, já não lembro mais, já 2016, 2017, não lembro, enfim. Ela tinha um trabalho como editora, que ela deixou para outras pessoas ali continuarem, que é muito que ela faz, ela monta esse monte de coisa e traz gente para continuar. E falou, Lu, vamos montar o Remissão em Rede? Né? A gente conseguiu 4 editoras parceiras que doaram a biblioteca circulante, conseguimos conversar com FUNAP, Secretaria, Estado de São Paulo, começamos com clubes de leitura em 10 penitenciárias, íamos para 20, entrou um desgoverno, e nunca desistimos, estamos aí. E acho que uma das coisas que eu gosto que a gente gosta, eu vou falar sempre a gente, porque a Janine está aqui, tá? Falando comigo. Assim, se tiver alguma coisa que você não se sinta representada, você grita aí. Acho que a primeira coisa que a gente gosta de falar, porque você começou falando das penitenciárias, né? A grande maioria das pessoas que estão lá são pessoas que não tiveram acesso, né? A literatura, o direito à literatura, porque a gente cuida da literatura como um direito humano fundamental, e não tiveram acesso a tantos outros direitos. Né? E aí o Estado chega na vida dessas pessoas
para encarcerar. Não chegou antes. E quando chega é para encarcerar. E as brechas que a gente consegue, então, pelo menos por meio da literatura, que é a parte que nos cabe, da gente conseguir levar esse direito para quem deveria ter tido acesso a esse direito muito antes, né? E faço clube de leitura em tantos outros lugares, faço em diversos lugares, e com pessoas que tiveram, como eu, por exemplo, acesso a todos os direitos possíveis. E não necessariamente também estou falando de pessoas leitoras, né, que estão com a literatura aí presente ali na vida. Então, acho que a primeira coisa é os clubes de leitura nas penitenciárias. Muita gente fala, qual que é a diferença? Nenhuma. A não ser que essas pessoas não podem sair de lá. Mas são pessoas, né? Essa semana a gente teve em uma na feminina, e uma delas falava assim, vocês que vêm ver a gente aqui, vocês e nós aqui. Eu falei, não tem vocês e nós. É tudo gente, né? E por uma série de circunstâncias e acaso, a gente não está aqui, né? Mas nós, pessoas. E os cuidados são os mesmos, o carinho com esse percurso leitor, né? Se essas pessoas têm acesso à literatura, não têm, o que a gente começa levando, então? E isso, o cuidado é o mesmo. Eu falo que eu faço clube de leitura num clube social, que eu brinco, às vezes, junto o PIB lá para o clube de leitura. Cuidado é o mesmo. O percurso, cuidado com o percurso é o mesmo. O que essas pessoas já liam, o que não liam, como que a leitura entrou na vida. Não existe ninguém que saiba tudo e não exista ninguém que não sabe nada. Todo mundo é leitor de vida. E quem está encarcerado sabe ler a vida muito melhor do que eu, por exemplo, né? Então, a questão é a gente pegando na mão, a gente cuidando dessa curadoria, a gente juntos nesse percurso, mas a gente não subestima nenhum leitor, nenhuma pessoa. Todo mundo está dando conta da vida. Viver não é fácil. Viver encarcerado, muito menos. E está todo mundo dando conta da vida, a gente vai dar conta da literatura também. Muito obrigado, Lu. Tem uma pessoa aqui que ela realiza o sonho de todo coordenador de um clube de leitura, né? Ela consegue atingir uma quantidade incrível de pessoas. A gente faz encontros no clube e quando chega a 50 pessoas numa reunião, a gente fala, nossa, arrasamos e tira foto e não sai todo mundo na foto, tem que tirar várias fotos, é demais. Agora, a Roberta Martinelli consegue levar o clube de leitura dela para milhares de pessoas através do trabalho na Rádio Eldorado. E também, claro, pela internet. Roberto, eu queria que você, inclusive foi reconhecido pelo APCA, também pelo prêmio APCA, né? Eu queria que você contasse para a gente o que te motivou a fazer esse clube de leitura, como que foi o nascimento e como que depois de... 3 anos já? Que ele tá? 2. 2 anos. Fiquei pensando aqui, parece 100, mas são 2. Depois de 2 anos, como que ele tá? Conta pra gente. Eu acho... Bom, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui nessa mesa também. Já conheci a Lu e admiro muito o trabalho dela. E eu acho que o Clube do Livro Eldorado, ele nasce um pouco desse movimento. Então, ele não nasce do nada e não é precursor em nada. Ele só vê o que acontecia em tantos clubes de leitura. E que é uma coisa que eu estava até falando com a Beth Leite outro dia, que como as pessoas não estão falando sobre isso, né? Como é importante, como os clubes de leitura fazem um trabalho fundamental e que pouca gente está falando sobre isso. Então, eu acho que o Clube do Livro Eldorado, ele é reflexo e fruto de um movimento muito maior, que são esses clubes que você falou que é uma luta para conseguir 50, para conseguir 40, mas ele vem muito por entender o lugar em que se está, né? Acho que tem uma anteninha de perceber o que estava acontecendo. E você falou isso, é uma mesa que chama Clube do Livro e traz tanta gente, porque eu acho que Clube do Livro,
hoje é um assunto fundamental, e a quantidade de leitores que estão sendo formados, enquanto pesquisas dizem que tem menos gente lendo, o que eu vejo são febres de clube de leitura. Então, assim, eu fico, não é possível que esses lugares, essas pesquisas frequentam o mesmo lugar que eu frequento, porque eu só vejo clubes bombando e as pessoas querendo participar e viver esses coletivos e essas trocas. E no rádio, o que acontece é um pouco diferente, né? Porque ele é um clube, mas não é um clube. Toda vez que eu posto, a pessoa escreve, mas eu quero participar, como eu faço, né? E eu falo, putz, você pode ouvir, mas é que ele não se materializa. E esse ano até a gente fez 2 clubes do livro reais, né? Na vida real, com público. E para mim é é a realização de um sonho, porque o que eu faço no rádio, é claro, eu converso com um leitor e com um escritor ou com um especialista em cada livro. E claro, o leitor está representando os leitores, mas é um leitor, né? Eu só estou tentando fazer 2 vozes num programa para que a discussão se amplifique, mas ele não é um clube de troca de fato. Então, quando esse clube, agora a gente fez um com A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, no Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. E foi para mim um sonho, eu não acreditava que tinha aquela quantidade de gente, assim, eu falei, não é possível que essas pessoas vieram discutir um livro aqui. E foi muito especial, porque aí sim tem a troca e tem tudo isso. Não que o programa de rádio não seja, ele é muito especial, mas é um programa de rádio e eu tenho vontade de ouvir. E é claro que graças a Instagram e essas coisas eu escuto as pessoas, porque elas me respondem. Então não gostei desse episódio, porque eu achei esse episódio, vocês deveriam ter falado mais disso, vocês deviam ter falado mais daquilo. E eu fico lá discutindo infinitamente, mas você percebe que fazer um clube do livro, por já ter o nome e ser um programa, as pessoas querem me responder. Então eu fico depois do programa, durante um tempo, respondendo a várias pessoas, conversando sobre os livros que a gente leu ali juntos. Então, eu acho que é um mérito dos clubes de leitura, muito mais do que um mérito meu levar ele para a rádio. E uma coisa que eu tenho frisado muito e que eu frisei hoje também na minha primeira mesa como autora, que agora eu sou chique, que eu lancei um livro pela editora Cobogó e estou super feliz, é que é a importância dos mediadores e como isso, gente, assim, é um trabalho que parece muito simples, mas assim, é um trabalho de pesquisa muito profundo, de uma leitura muito intensa, de uma escuta muito aberta, é muito poroso. Então, não é um trabalho fácil de fazer. E mesmo mediadores aqui, né? Assim, o mediador tem que ser numa mesa, né? Ele tem que ser meio invisível, mas se ele aparecer um pouco, ele pode ser xoxado, então ele tem que ser. É uma coisa, é difícil. É uma conta, é uma coisa louca, assim, né? Nem a gente sabe como se dá, assim. Às vezes a mesa dá certo, às vezes não dá. E num clube é a mesma coisa. E como fazer isso? Eu aprendi muito com a Lu, lendo ela até. É, porque eu sou uma pessoa no meu programa, eu falo pacas e tenho opinião para dar e vender, assim, sobre tudo. E aí eu sempre penso nisso quando eu vou fazer um clube. Agora eu estou fazendo o clube da Amora, não sei se vocês conhecem, que aí tem uma curadoria feminina maravilhosa. E elas me chamaram para ser mediadora e eu estou mediadora já. Era para ser 6 meses, mas a gente aumentou, que eu me apeguei elas também. Não estou conseguindo ir embora. Mas eu cheguei lá eu chegava lá querendo assim, ó, eu achei isso, isso, isso. Aí eu penso na Lu sempre, falo, não posso fazer isso, de chegar me achando tudo que eu acho. Aí eu fico, gente, eu aprendi que eu não posso chegar falando tudo que eu acho. Então eu vou me segurar um pouco. Então vocês falem o que vocês acham que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho muita coisa também. Então eu acho que tem esses meios de se viver os clubes do livro, e isso é muito, muito especial. E esse é o nosso desejo, né, de conseguir atingir muitas pessoas, claro, com os desafios, né, que existem, mas muitas vezes os desafios são até insuspeitos, né? Às vezes as pessoas elas não têm os livros para poder debater, né? Existe não somente uma questão mercadológica, né? Às vezes a pessoa não consegue comprar ou não consegue entregar o livro num tempo hábil também, principalmente quando é um pouco mais afastado, né, dos centros do Sudeste, né? E isso é um problema para clube de leitura, porque se o livro não chega na época, você de repente não consegue ler e não consegue participar do debate, né? E a Thelma e a Ana Paula,
do Diálogos Embalados, elas tiveram uma ideia bastante interessante para contornar esse problema, né? Vocês enviam os livros para as pessoas, é um clube de leitura daqueles que todo mês vai ter uma curadoria, e aí vocês fazem os debates, né? Conta para a gente um pouco mais, Thelma, sobre isso. Conto, Fernando. Também estou muito feliz. Eu estou me sentindo, gente, perto dessas queridas, que eu também as leio, né? Sabendo, o Alberto aqui, pela sua história já aqui, e de ter associados aqui dentro dessa sala, em um espaço lotado para falar de livro. A história da Diálogos, o clube chama Diálogos Embalados. Embalados vem de uma ideia de movimento e de embalar o professor e acolher por conta de um ponto de dor que nós vivemos. A Diálogos nasceu levando educadores para conhecer escolas pelo mundo. E nós saímos visitando escolas em países diversos, e quando voltávamos, trazíamos muitos livros e também muitas perguntas na bagagem, e vimos que tínhamos que nos encontrar para conversar sobre o que vimos fora deste lugar. Porque o nosso propósito diz, quando eu olho para o outro, eu me vejo. E voltávamos, então, com essa bagagem mexida, remexida, e as pessoas diziam, eu quero esse livro, eu quero esse livro. E nós, em São Paulo, então, achamos que podíamos, nos encontros físicos, ter os livros e apresentar. Ó, estão aqui, vocês podem adquirir. E alguém lá do Ceará, do Acre, do Amapá, dizia assim, mas aqui não tem livraria, eu quero esse livro, eu quero esse livro. Como que a gente faz? A área de educação, a gente tem uma dificuldade, porque quando eu vou a uma livraria buscar um livro na área de educação, praticamente eu encontro um nicho somado à psicologia, né? Já não tem tantos livros na área de pedagogia para que a gente possa aí estar também acessando. E a gente percebeu que, diante dos nossos deslocamentos, dos nossos olhares, né, para uma educação que precisa ser qualificada cada vez mais, para trazer mais criticidade para esse professor, para ele entender quais são as discussões hoje no mundo em relação à educação, a gente precisava fazer alguma coisa, e aí vimos que esse ponto de dor era de falar de temas contemporâneos na área de educação e que a gente discutisse. Né? Se eu quero transformar a educação, o livro era a nossa ferramenta, ele era, né, essa possibilidade de deslocamento. E aí quem começa a fazer as viagens são os livros. A gente organiza um kit em 2016, a gente abre no dia 1 de setembro, à meia-noite, era surpresa, ninguém sabia, nós vendemos até meio-dia 150 livros, ficamos super felizes e fizemos errado, tivemos que ligar para cada um e dizer que tivemos um problema, e falar, olha, a gente fez um cadastro errado, não sei o quê. Começamos com 89. Hoje nós somos 2.000 associados mensais. Todos os meses a gente reúne educadores dos mais diversos lugares no Brasil. Chegamos fora do país, já em Portugal. O Clube de Livros Diálogos Embalados embala autores que são professores, que são gestores, autores da área de educação, escritores que trazem, né, o seu conhecimento também para a educação. E aí, com o clube, nós fomos chegando nesses lugares, criamos uma composição que é um kit, que todo mês ele é embalado, que aí é essa ideia de atender essa dor e chegar nesse professor. O professor recebe o livro, a gente cura, então, essa literatura, fomenta, fornece, e faz um encontro um mês depois com o autor ou o escritor desse livro, para que possamos discutir sobre essa temática que na educação precisa ser aí abordada, precisa ser falada. Onde é que a gente está enxergando isso? O que o clube propiciou? Né? Além dos 2.000 associados que passam pela nossa história, nesses últimos anos, então, a gente começou a perceber a reunião de novos clubes aí de leitura. Thelma, a gente vai discutir o livro que vocês enviaram, tal, mas aqui dentro da escola, com o grupo. Então, outras ações foram acontecendo como essa, né? E por conta de um movimento, porque a gente tem uma parceria com muitas editoras, porque imaginem que nós temos que curar todos os meses um livro. A gente lê livro assim absurdamente e viaja, né? Então, assim, nós tivemos que pensar como é que esse clube pode cada vez mais chegar à acessibilidade, custo,
minimizar custo do livro. E aí, quando foi há 2 anos, a gente ganha um presente, que é do professor Antônio Nova, né, de Portugal, e no momento em que a educação, né, o professor desvalorizado, sua dificuldade nas instituições, a dificuldade nas relações, ele traz um livro que se chama Educador, Libertar o Futuro, e o clube ganha, então, um livro, e nós temos a primeira edição enquanto editora. E aí o clube também ganha aí uma possibilidade de ter, mas não com a proposta de só embalarmos livros de nossa editora, mas com uma proposta de, em alguns momentos, trazer temáticas, curar temas que a gente vem percebendo que ele pode ser uma boa fonte de conhecimento para quem está tão distante precisando. E também validar teses, TCCs, escritas de professores que apresentam dentro de uma banca ou na academia ali, e vai, às vezes, para a estante ou para uma gaveta. E a gente acredita que ele precisa ganhar esse movimento e ser embalado e chegar a outros professores que também possam ser pesquisadores, leitores, conhecedores, de professor para professor. Então, o Clube de Livros Diálogos Embalados, ele tem agora, dia 1 de setembro, 9 anos, e esse mês a gente traz como tema por que literatura infantil? Porque literatura infantil é coisa séria, e a gente precisa curar e dizer que as crianças precisam ter, nas leituras com seus livros, as experiências com todos os sentimentos. Não dá para a gente censurar, então a gente vai fazer uma discussão nesse mês com esse tipo que é o tema do mês de agora, agosto. Muito legal, Thelma. A Roberta estava falando da questão do coordenador, né, do mediador, tanto dos encontros também, quanto aqui da mesa, né? E isso me coloca um dilema, porque assim, para poder apresentar para vocês aqui, eu fiz mais ou menos um roteiro, e vocês perceberam que eu vou chamando um de cada vez, e agora vocês imaginam que seja o Alberto, né? Mas não, eu que vou falar agora, dá licença. Alberto, se não atrapalha a minha narrativa, estou tentando fazer uma narrativa aqui. E, bom, eu sou do... e a gente tem em minha defesa, a gente tem essa figura aqui do convidado mediador, tá? Eu não sou só o mediador, eu sou convidado também, gente, então vocês me perdoem, tá bom? Por favor, gente. Tem mais mesas ainda aqui, né? Preciso participar delas. É que eu falei do invisível. Não, a gente não está lá falando de você. Não era um toque, nem uma indireta. E, bom, gente, a gente falou, então, bastante de leitura, mas eu quero trazer para vocês uma outra experiência também, que é um clube de leitura e escrita, que é do Clube de Ficcionistas. Por que não somente um clube de escrita? Porque a gente considera, apesar de que algumas pessoas pensem que para escrever é preciso ler também. Então, a gente tem essa proposta no Clube de Ficcionistas. Inclusive, ele nasce de uma oficina de escrita que aconteceu durante um dia inteiro na Mário de Andrade, em 2019. Foi uma oficina com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, uma das pessoas mais reconhecidas, mais competentes, mais preocupadas com o ensino da escrita criativa no Brasil. Ele se aposentou recentemente da PUC. Já está com quantos anos, o Assis? 80 anos, mas ele continua ainda lecionando escrita criativa no IEL, aula 3 vezes por semana. E aí, dessa oficina, eu pensei, a gente poderia continuar. Foram 8 horas, é uma oficina que você não vê bem por aí, assim, sempre, né? Mas ainda faltou muita coisa. Então, por que a gente não continua essa experiência? E eu só passei uma lista com nomes e números de WhatsApp. Fiz um grupo de WhatsApp, porque, né, quem que não tem um grupo de WhatsApp hoje em dia? E aí a gente começou a pensar, que livro que poderíamos ler, com que frequência a gente vai encontrar.
E a gente sempre prezou muito a questão de, sim, nós vamos ter um coordenador, uma coordenadora. Inclusive, eu estou aqui com coordenadores e coordenadoras, né? O próprio Alberto é o coordenador do nosso grupo de contos. A gente tem a Elida aqui. Onde que a Elida está? Ah, está aqui, bem na minha frente. A Elida é de outro grupo nosso, de adaptações cinematográficas, ou livros e cenas. Tem a Yara, que vai estar na próxima mesa também, que é do nosso grupo de criação epistolar de cartas, e eu e a Márcia, a gente coordena o apelidado Clubão de romances, de narrativas longas. Né? A gente queria ser disruptivo em 2020. Né? A gente fundou em 2019, mas começou a se encontrar em 2020. E aí a gente queria ser disruptivo, então vamos fazer um clube presencial. Teve 2 encontros presenciais. E aí veio a pandemia e aí não dá mais, né? Agora a gente vai fazer online. E no princípio a gente teve muita dificuldade para fazer online, porque a gente nem tinha muito traquejo assim, ou então estava cansado de fazer reuniões online e tal. Então demos uma capengada, mas depois aconteceu, começou a funcionar. E foi uma coisa muito interessante que, assim, a gente não vamos segurar a ponta durante a pandemia e depois a gente retorna para o presencial. Só que a gente cresceu muito. A gente atingiu pessoas que estão em outros estados, inclusive em outros países também, e simplesmente não conseguimos mais fazer presencial por conta deste bom problema. Então, desde então, a gente se reúne todo mês, na verdade, mais de uma vez por mês, né, porque cada grupo se reúne num domingo, às 8 horas da noite, sempre online, pelo Meet, né, já tem toda a frasezinha pronta. E isso é... E a gente tem essa coisa de, legal, como que a gente vai escolher os livros que a gente vai ler? E a gente adotou um critério bastante simples, de quanto mais reuniões você participa, mais você vai ter poder para escolher os livros no final do ano. A gente tem essa ideia de escolher, fazer uma grande votação, lá para setembro, outubro, para já definir os livros para o ano que vem, para todo mundo poder já se preparar, seja para comprar o livro, seja para reservar na biblioteca, né, ter bastante tempo hábil para ler. Isso funciona com os romances, né, as narrativas longas, com os contos. Nas adaptações cinematográficas, a gente lê o livro e assiste o filme, então é mais trabalho. Né? E também o nosso de escrita de cartas, de troca de cartas. E aí o que acontece? As pessoas, eu sempre falo isso, é um clube de leitura escrita. E as pessoas falam, tá, mas o que vocês escrevem lá? Então, a gente não escreve, na verdade. A gente debate como escrever, salvo o pessoal da Yara e da Gláucia, que sim, eles trocam cartas, mais ou menos ficcionais. Então, você pode escrever uma carta para sua amiga como se fosse você mesma, ou você pode simplesmente inventar um personagem e dialogar com outro personagem. Então, sim, eles produzem produção literária. O Alberto, ao contrário disso, ele tem um clube de leitura e de escrita em que sim, eles escrevem. Né? Alberto, conta pra gente como que funciona só uma sugestão pra gente. Boa tarde. Um lado assim meu está muito nervoso de estar perto de pessoas que fazem um trabalho tão importante que eu admiro, e outro lado está muito calmo porque eu estou jogando no campo adversário, que eu estou vendo um monte de gente que eu conhecia virtualmente. Precisa ter um novo verbo, não é conhecer, porque eu já conhecia, então não é reconhecer, desvirtualizar, sei lá. A gente tem que inventar um desvirtualizar. Hã? Realizar, tá bom, realizar. Bom, acho que o clube fiquei pensando assim, o clube de escrita, ele tem algumas especificidades, mas aparentemente tem, quer dizer, todo escritor tem que ler, senão ele não é um escritor, né? Contrário, não, mas tudo bem. Mas tem algumas coisas que
que também tem em comum, que é você também coletivizar também, não sei se existe essa palavra, uma coisa que é muito solitária, né, que é escrever e ler também, né, mas, isso tem em comum, assim, né, a gente também tô com a Lu eu tô com a Lu as minhas parceiras, a Lúcia que está ali, a Érica está aqui e a Flávia está aqui desse lado, que são as pessoas que fazem parte do meu coletivo. Bom, o coletivo surgiu em 2019, a gente se conheceu numa oficina literária do Tiago Novaes, que durou 1 ano. E durante esse ano a gente Tiago Novaes. Agora pegou num momento do meu passado. Calma aí, vai falando que eu vou ver se é isso. Tá bom. Veja. E ele a oficina se chamava, na verdade não é uma oficina, é um curso longo de um ano, né, se chamava como um romance. Preparação do romance. Sim, é ele. Quer falar? Gente, é um passado muito louco. A gente foi palhaço juntos. Ah, é? E a gente Olha. é o Sandraque. Ele é o quê? Sandraque. Vou falar com ele. Não, Sandraque. não fala, ele Não? apagou. E aí a gente tá transmitindo, né? Tá transmitindo. A gente foi palhaço juntos numa oficina muito intensa e muito louca com o professor Cláudio Tebas. E a gente era muito. Eu fui melhor amiga dele por 1 ano, de uma maneira muito intensa. E a gente nunca mais se falou na vida. Tipo, não sei. E eu acho que é porque, eu não sei, eu acho que a gente viveu muitas coisas intensas e é impossível falar na vida. Enfim, agora você falou isso, eu pensei, não é o Sandraque. Desculpa. Não. Não, eu. Sério? Ah. Então, o curso é um curso muito bom, recomendo. É um curso que durou 1 ano, intenso e longo, assim. E o objetivo do curso era a gente produzir os romances da gente, ou os romances ainda incipientes, ou mesmo você tendo uma ideia de romance ainda e desenvolvê-lo naquele ano. Claro, às vezes não é possível durante aquele ano todo, então nós 4 saímos com o romance, alguns quase prontos, outros um pouco mais encaminhados, mas de alguma maneira não concluídos. E quando acabou o curso, a gente ele mesmo, o Tiago, tinha dado a sugestão da gente continuar, se juntar em coletivos, fazer. E a gente começou com umas 7 pessoas, mas por seleção natural, aí acabamos ficando nós 4. E aí continuamos desenvolvendo romances, só que nós, um lendo para o outro, então também, de alguma maneira, é um clube de leitura também. E é muito louco que às vezes você acaba sendo escritor e leitor do seu próprio, bom, todo romance, escritor deve ser assim, mas ali era toda hora, a gente tinha essa coisa de um lado para o outro, do escritor para o leitor. E bom, a Lúcia terminou o dela, a Flávia terminou o dela, eu terminei o meu, mas ainda não publiquei, e a Érica terminou dela também, mas ainda não publicou. E quando terminou esse processo da conclusão dos livros, a gente tinha gostado muito, então a gente não queria se separar. Aí a gente decidiu fazer um livro coletivo, que está aqui, né, e está lá também à venda, que se chama Na Quarta a Gente Se Lê, porque era a quarta, uma piada interna, assim, mas é porque na quarta era a gente se lia. E o nome do grupo também é uma piada interna, porque se chama Só Uma Sugestão. Só uma sugestão é porque no início a gente tinha muito cuidado em não ferir o outro na crítica, então eram sugestões, né. Então era só uma sugestão, e ali também tem uma diferença para o clube de leitura, que talvez seja, a gente pode até ter uma pessoa que está falando no comentário e falar: "Não tem nada a ver esse comentário", mas a gente não vai falar, inclusive aquilo é um outro ponto de vista, não é que não tenha nada a ver, mas é uma coisa diferente do que você pensou, né. No caso do clube de leitura, é um pouco diferente, porque você
a gente passou esse processo de sugestão, foi mudando de sugestão para crítica mesmo. E esse processo, ele só pode acontecer quando a gente começou a confiar e o respeito foi crescendo ao ponto da gente aceitar o outro dizer que o nosso texto está uma merda. Isso. Tá obrigado. Uma merda. Mas, com muito cuidado, e aquilo servia também para a gente queria que o texto do outro melhorasse, mas ao mesmo tempo a gente não queria colocar a gente, porque cada um tem a sua escrita, né, então a gente não tem nem tem esse poder de mudar a escrita do outro. Então uma coisa também que aconteceu, e que acontece também nos de leitura, essa coisa das vaidades do ego, de você tentar que isso fique um pouco menor, né, que as nossas vaidades, os nossos egos, eles não atrapalhem, assim. Né, e isso acontece, mas tem uma coisa de competição também, inevitável, que também tem a ver com isso, com o ego e a vaidade. Então a gente foi crescendo e eu acho que a gente tem, por exemplo, qual foi a ideia? A gente a técnica, a mecânica, a gente pensar numa palavra ou num conceito e a partir disso cada um escrevia 4 contos. Foi assim que que seguiu. E a gente tinha uma metodologia e tudo, mas eu penso assim que a gente só cresceu quando a gente começou a se criticar e achar o texto do outro uma merda. E aí começou a crescer, porque aí o outro, ah, quer dizer, podia continuar, não é que não, continuava sendo uma sugestão, mas já um pouco eh, mais direta e mais honesta também, né. Então eu acho que é isso. Posso roubar o lugar um pouco? Eu queria fazer uma pergunta para eles todos. Não, é porque a gente está falando de clube de leitura e tem muita gente ultimamente que fala, é que pós-pandemia a gente quer ficar junto. Mas o que tem acontecido com os clubes de leitura é uma coisa muito mágica, né? É uma magia que está rolando e muita gente querendo participar e muita gente querendo trocar. Por que vocês acham que essa magia está acontecendo nesse momento? Batata? Eu gosto dessa palavra, Roberta, da magia, uma coisa mágica. Acho que os clubes cresceram muito na pandemia, né, nesse pós-pandemia, acho que é isso, no momento que a gente se viu lá trancado, e a gente comecei a receber muitas mensagens, né. "Puxa, agora eu quero aproveitar para fazer uma coisa que foi esquecida", né. "Eu parei de ler", sei lá, escrever, tem tudo, sei lá, aí um monte de coisas, né. Mas no caso aqui nosso dos clubes de leitura, muita gente falando: "Quero aproveitar agora e começar a ler". E e acho que a leitura, ainda que ela seja dialógica, mesmo nós sozinhos com o livro, porque a gente está dialogando com o narrador, com o personagem, com o escritor, com a gente mesmo, né. Mas a gente conseguir acho que quando a gente consegue levar isso, né, pra outras pessoas, conversar com outras pessoas. No começo, quando me perguntava o que era clube de leitura, o exemplo que eu dava era, sabe quando a gente vai no cinema com um grupo de amigos e depois a gente sai para beber alguma coisa e conversar sobre o filme? É isso, só que pode beber também, mas só que a gente vai ler em casa, né, e vai falar sobre. Mas eu sempre falo que tem uma mágica ali. E tem algo que a gente não controla. Eu, como mediadora, isso que a Roberta falou, é um baita trabalho. Leio um monte de livro para escolher, para fazer a curadoria, faço o roteiro, né, preparo a mediação, mas eu nunca sei o que vai acontecer, porque tem aquele momento, é aquela hora, naquele lugar, aquele grupo de pessoas, como essas pessoas vão chegar. A primeira que fala pode levar a conversa para um rumo, pode levar para outro, né? E como a gente se prepara para assim, costurar essas conversas, para que o livro seja bastante explorado, para que todo mundo se sinta à vontade para falar, mas como a gente também acolhe aquilo que a gente não viu. Então é isso. Alguém falou alguma coisa e eu falei, gente, não vi isso.
Às vezes, né, tem mediador que se apavora porque acha que a gente tem que ir lá com o controle. Fala, não, isso então eu não quero que fale sobre isso, eu volto para o meu roteiro. Não, fala. Não, nunca parei para pensar, não notei isso que você achou tão importante. Me conta para a gente. Né? Então, acho que tem essa magia mesmo. E tem algo do inexplicável, que bom. A gente está lá só pelo prazer. Eu sempre falo, ninguém vai ganhar mais, não vai aumentar salário, você não vai ser promovido. O que a gente ganha não é quantificável. No mundo como a gente está, cada vez mais, só de um utilitarismo, e tudo tem que servir para alguma coisa, e a literatura não serve para nada nesse mundo utilitário, ela não serve para nada, mas cada pessoa que está aqui, eu acho que é tocada pela literatura e sabe muito bem para que ela serve. Acho que a gente ter esse respiro, e aí um lugar que você não é julgado pelo que você fala, que você não tem que saber dar uma resposta, você não tem que saber, não tem o ler certo e ler errado, a gente quer saber como que aquilo te tocou, o que você pensou, sei lá o que o autor quis dizer, não me interessa, eu quero saber o que diz para você. Né? Acho que a gente acha esse lugar. Outro dia eu dei até um exemplo aqui de um online, tem sempre alguns com núcleo duro. Teve uma vez um senhor assim que participou ali do clube, e a hora que acabou, ele falou assim, viu, depois vocês vão se encontrar? Vocês são amigos? Vocês se juntam? Eu falei, não, a gente se vê mês que vem. Ele, mas vocês falam sobre tudo isso que vocês falaram e vocês não são amigos? Né? E é isso, assim, cada pessoa... Por isso que a gente não grava clube de leitura online, por isso que a gente não disponibiliza. O que a pessoa se sentiu segura e acolhida e aconchegada para, naquele momento, às vezes, dividir algo tão íntimo. Né? E pronto, não vai mais ver a gente, às vezes. Então, tem uma magia. Que bom que ainda existe alguma magia também. Eu ia contar um dia que é tão assim, né? E é tão verdade que a conversa vai para qualquer lugar, que um dia eu fiz um clube de leitura que eu não era mediadora, eu estava sendo conduzida. E aí o mediador começou a falar do livro, e eu pensei, não entendi nada, não é sobre... Eu comecei a ficar desesperada, eu pensei, não estou entendendo uma palavra do que ele está falando. Ele tinha lido o livro errado, O Mediador. E eu, tão de boa e tão vou na onda, eu comecei a pensar que eu que não tinha entendido o livro. Eu jamais cogitei que ele tinha lido outro livro, gente, nunca na minha vida. E eu fiquei assim, claro, não, essa parte, nossa, eu não entendi muito assim, eu entendi e eu ficava, meu, o que está acontecendo? Só complementando o que você falou, tem um clube de leitura que eu participo, de contos, conduzido pela Carol Menotti, que a gente brinca falando assim, o que a gente fala aqui, fica aqui, principalmente para quem chega. E aí todo mundo fica meio intimidado, mas aí a gente dá muita risada, porque a gente ficou num grupo tão bacana, né, de troca, e a gente fala assim, ó, tudo que a gente conversa neste momento fica aqui. E aí a gente... Isso, a Carol foi nossa aluna, é parceirona. Eu acho que e que a gente não precisa, às vezes, nem falar desse combinado, isso eu acho bonito. Todo mundo sabe. Então, o que a gente consegue criar nesse lugar, né? Uma coisa que eu acho que tem essa magia no clube são algumas ideias que eu acho meio caóticas, mas que funcionam lá no clube também. Então, assim, uma coisa que a gente colocou desde o início foi, tem que ter apresentação. Tem que ter apresentação. Não dá só para a gente chegar lá e falar. Por que isso? Porque a gente tem esse objetivo de falar sobre a escrita. Então, é preciso que alguém leia esse livro e pense assim, olha, que ideia interessante aqui. Que maneira legal de construir um diálogo. Que personagem bem construído. E muitas vezes a pessoa que faz a apresentação, ela não necessariamente é uma pessoa que escreve ou que tem vontade de escrever. Então, ela aporta também uma visão diferente sobre aquela técnica de escrita. Né? Então, isso daí é uma coisa que funciona muito também. E outra coisa é que a gente faz escolha por votação, e com muita frequência, eu vou falar da minha experiência pessoal,
com muita frequência, eu não gosto dos livros que são escolhidos. Não gosto. Fernando, você lê meu livro da Janine, você você vai falar essas duas, então são duas malucas. A gente vai por um outro lado aí, mas é cada Exatamente. um Então, com o isso é que é a seu, né? magia, né? A gente tem muitas propostas diferentes também. E eu já eu chego em outro elemento. Mas assim, com muita frequência eu me surpreendo. Com muita frequência. O livro que eu achei que eu não fosse gostar se torna um livro da minha vida. Porque eu achei, ele me tirou da minha zona de conforto e me apresentou uma coisa inteiramente nova. E uma coisa que, diferentemente da Roberta, que a gente também não faz, a gente não convida jamais autor para os nossos debates, porque a ideia é que a gente possa justamente se sentir livre para criticá-los. Mas, Fernando, posso. Aí eu acho que nessa Claro. coisa, o nosso ou é um autor ou é um escritor. Né? Então, assim, as educadoras ou esses professores, quando se reúnem, quando estão com esse autor, é como se chegasse nesse conhecimento perto dessa pessoa e tocasse. E a magia também, que eu queria responder ao que ela disse, é muito bonito porque existem sotaques. Como a gente tem Brasis dentro de um lugar, você imagina o educador que eu estou conversando, lá de Salvador, com o do Rio Grande do Sul, com o de São Paulo e o de Brasília, e, ao mesmo tempo, um dizendo, começa aquele papo que eu falo que é de elevador, né? Nossa, você está de regata, está calor aí, aqui está frio, nossa, olha aí no sul. E os sotaques, e quando vão dizendo, a gente vai se sentindo à vontade, porque há lugares em que o professor trabalha sozinho. Sozinho, ele não tem um parceiro. E você cria uma comunidade leitora, educativa, crítica, de uma perspectiva transformadora, porque ela pode olhar e falar: nossa, eu não estou sozinha, eu posso olhar para a educação com mais gente. E com esses sons, que hoje, quem estava falando aqui, né, dos sons que a leitura provocam e remexem, é num som que vai te dizer que você é capaz. E a gente sempre diz, quando começa o nosso clube, aqui todos são sabidos. Em Guimarães, é junto dos bão que a gente fica melhor. E a gente começa, então, essa roda com o formador. Então, assim, pensa, eu estou com Paulo Foch, que é uma grande referência na área da educação. É como se eu estivesse tocando nele, nesse livro que está lá longe, na obra, e ganhando parte, né? Embalando também a minha autoformação. E um detalhe, 85% do nosso público é de professores de rede pública, que investem na formação todos os meses, porque ela sabe que ali ele tem um companheiro, ele tem uma comunidade. E aí, gente, os subgrupos, vocês estão falando de WhatsApp, o que acontece? Aquela pessoa conhece. Lembra que eu disse que nós começamos a conhecer escolas pelo mundo e vir para cá? E dentro, a escola de Brasília conhece uma escola de Minas. Hoje, o que a gente está vivendo é que há um movimento de viagens dentro do Brasil, entre as escolas. A nossa casa fica no Tatuapé, então é sempre uma referência para encontrar. E aí tem os grupos. Então, por exemplo, dia 30 tem um grupo das leitoras, que são amigas, que se formaram. Ela me escreveu: Thelma, nós estamos em 50, cabe mais? Porque elas vão ocupar a casa para falar de um livro que tem como tema e que já foi embalado. Então, esse movimento do clube dá trabalho. É uma logística absurda, principalmente para a gente que entrega todos os meses e envia via os correios, imagina como é. Mas a magia de sotaque, de Brasil diferente, de fortalecer, de comunidade e de dizer: olha, você não sabia, a gente está discutindo esse tema, vem para cá, porque a educação está pedindo. Cara, que legal isso. Que legal. Alberto, a magia do clube de leitura para você. Eu lia muito, eu continuo lendo, eu sou um leitor assim há muito tempo, mas a leitura coletiva, acho que tem a magia de você, quando acaba eu acho que a maior magia é depois, quando a reunião acaba, o livro não acaba. Então o livro continua. Quando você tem a leitura individual, eu não sei se acontece isso com vocês, o livro termina, mesmo você tendo uma memória boa ou ruim,
você vai lembrar muito tempo depois, mas você tem uma segunda imersão que é tão profunda no clube de leitura que aquilo fica em você e não acaba. O livro não termina, ou seja, quando você lê sozinho, o livro, bom, pode não terminar, mas aquele encontro fica muito marcado. Desculpa, fazer um complemento que eu acho importante na magia, que é algo que eu acho que as mediadoras, mediadores podem ajudar a promover. Porque a gente também, quando vai ler um livro, fala, por mais que a gente leia a orelha, a capa, contracapa, a resenha, a gente só sabe como aquele livro vai nos tocar quando a gente lê, quando a gente chegar lá no fim, né? E quando chega no clube de leitura, cada pessoa foi tocada de um jeito que a gente não sabe. Se eu não sabia antes de começar o livro, o que eu vou saber, então, do outro? Porque cada um lê com a sua história, né? A leitura passa por tantos filtros, então a gente não sabe o que vem. E acho que a magia também acontece quando a mediadora não vai para a mediação querendo levar as pessoas para o lugar onde ela chegou. Quando a gente não vai com a intenção de reforçar o que eu senti, o que eu pensei, o que eu achei. Quando eu acho que isso é um lugar muito íntimo da mediação. Porque às vezes tem aqueles livros que a gente ama, um personagem que você ama, e você ouvir alguém falar, odiei, você fala... Mas eu quero saber por que se odiou, né? Então, a gente deixar que todas essas leituras venham. Acho que isso tem uma magia que dá para a gente tocar um pouquinho para ela acontecer. A gente não tem que levar para onde a gente já chegou. Eu estava pensando agora, eu li agora e fiz um clube de leitura da Amora com a Giovanna Madalosso, Batida Só, e eu acho, e eu sou ateia, e eu acho que isso influenciou muito no jeito que eu li o livro. E dentro do clube tinha um cara que eu gosto muito, que é um intelectual português e super religioso, e a gente ficou tendo essa discussão, e foi tão preciosa a discussão, porque eu acho que a minha leitura possível, vindo de um lugar de não crença, é um lugar muito específico. E eu vi os outros lugares, teve uma camada nova para o livro, muito forte, e que eu descobri que eu tinha uma grande vontade de acreditar em qualquer coisa, entendeu? E que a vontade de acreditar que acreditar é muito bonito, é muito amplo, né? Você não acredita só, as pessoas que acreditam em muita coisa, né? Então eu acho que tem um lance da crença que eu só saquei conversando com eles e que eu nunca sacaria isso na leitura do livro, porque eu li a partir de quem eu sou e da minha formação. E quando eles falaram isso, eu entendi um lugar tão profundo da onde o livro batia em mim que eu jamais teria colocado em palavras esse sentimento. Gente, eu estava crente de que tinham passado só 20 minutos da nossa conversa, mas fui informado de que já deu 1 hora. E eu gostaria de perguntar se existe uma pergunta. Uma pergunta. 2, 3, tá. Então, isso, gente. Você gostaria, você também. E mais alguém gostaria? É o momento, as inscrições são agora. E a Hérida? Beleza. Perfeito. E vamos só, eu acho que a gente elas fazem todas as perguntas e aí a gente responde, tá bem? Então vamos lá. A minha pergunta é bem simples. Para todos. Tem algum livro que vocês leram, não gostaram e depois do clube de leitura você falou, cara, que incrível. E queria saber qual era. Eu tive um que não é que eu não gostei, eu gostei ok, assim, achei ok. Era um livro ok e que na conversa o livro ficou tão gigante para mim, porque a conversa com a pessoa trouxe pontos que eu não tinha visto e não veria, e eu fiquei abismada com o livro depois. Nem sei se eu fiquei abismada com o livro ou com a conversa, mas talvez seja com a conversa, mas com a conversa que esse livro me proporcionou. Então a leitura dele cresceu muito. Mas eu vou falar.
for o Medinal da Reformatória, pode falar. Eu vou falar um gravado, Roberta, porque a gente sempre... o Sandraque já ficou. E a gente sempre coloca na curadoria livros que a gente gosta. Então, a gente lê antes de indicar, né? Para eu saber realmente tudo que tem naquele livro e se eu, como mediadora, acho que eu dou conta de ir lá mediar. E é um livro que eu gosto, porque é um convite que eu faço para as pessoas lerem juntas e comigo. Então, eu falei, eu não vou num restaurante que eu não gosto e falar, vai lá comer. Né? Ah, por Luciano é horrível. Também achei. Né? Então, mas acho que é isso. Também nem todo livro é o livro da vida. Não é todo livro que... Então, mas eu estou olhando para alguns meninos aqui. A gente fez um clube de leitura com Canção de Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que foi um livro que eu gostei. Mas aí, quando eu ouvi, por exemplo, o Juan, que está aqui, o Juan, quando ele fez uma leitura, né, Gabriel? E aí eu falei, cara, eu não tinha visto por esse lado. Assim. O Jonas, que também não sei se está aí, quando esses homens negros vieram falar sobre aquele personagem, o livro explodiu. Né? Então, tem um exemplo desse. Não era que eu não tinha gostado, mas era outra coisa. Eu vou falar de um livro, não que eu não gostei de jeito nenhum, é um livro que eu amo, ele é o primeiro, ele é a história, mas de um momento que é ser professor hoje, a desvalorização e de você se sentir, às vezes, né, e ver dentro daquele grupo de associados, olha, quantas dores nós estamos, e quando o Nova lança Professores Libertar o Futuro, o livro vendeu 8.000 cópias já, depois dos 2.000 associados, e a gente entender que sem professor não há educação. Então, professores libertar os futuros. Então, é um livro que fortaleceu, que cresceu e que deu voz para algo que estava muito sensível e é sensível. Então, é o poder do livro, e eu acho que é isso. Minha filha é professora. Então... Mas eu acho que às vezes acontece o contrário, de você gostar ou supervalorizar aquele livro. Aconteceu com o Rayuela, o Jogo da Amarelinha, que eu apresentei. E é pesada. Ele é grande. E foi o contrário. Acabei... Eu não sei também se foi a segunda, a terceira, acho que eu li ele algumas vezes, mas depois da reunião, eu falei, não vou ler mais esse livro, tá bom, tudo bem, acabou, não vou relê-lo. Me deu isso assim, não. Então, eu comecei a ver algumas, não exatamente defeitos, mas uma certa... uma coisa que eu não pensava antes do livro, que eu acabei não gostando de alguns pontos, assim, depois que eu admirava muito, assim, mas... por um outro olhar, não supervalorizar nem mitificar aquele livro do meu querido Julio Cortázar. Espera aí, só um comentário bem rapidinho. Não, a gente já teve 60 encontros, eu precisei dar uma olhadinha rápida aqui para ver quais livros que eu achava que não ia gostar e que acabei gostando. O que me surpreendeu muito foi o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Eu tinha certeza que eu não ia gostar, por ser um livro do romantismo, né, do século XIX, enfim, não conseguiram me vender legal a ideia do livro. E eu comecei a ler e eu precisava viajar, e aí eu consegui colocar o audiolivro no carro e viajar ouvindo ele para poder terminar a tempo do encontro. E eu adorei esse livro. Claro que assim, algumas coisas a gente sempre pensa, né, o que eu usaria dele para escrever hoje em dia. São técnicas datadas. Mas foi muito prazeroso e eu consegui, apesar de algumas técnicas datadas, aprender bastante com ele.
Bom, eu sou a Ana, eu sou mediadora de um grupo de leitura que foi criado inspirado num grupo da Luciana, há 2 anos, e que é na escola dos meus filhos, enfim, um grupo focado em autoras e autores negros indígenas, um grupo de leitura antirracista, né, até o nome inspirado no que a Luciana tinha também. E aí a minha dúvida é a seguinte, eu acho que tem um papel importante também da mediação, que é a curadoria, até a Luciana comentou um pouco na resposta. E quando a gente começou esse grupo, tinha um objetivo subjacente de letramento. E os primeiros livros foram livros de não ficção. E ao longo da experiência, a gente foi percebendo que o diálogo do grupo com os livros de não ficção, ele ficava um pouco duro, ele gerava um pouco de medo, ainda mais por conta do recorte que o grupo tem, ficava mais próximo do que eu já tinha tido um grupo de estudos, né, acadêmico. E aí a gente fez em algum momento um corte, falou, não, acho que é a ficção. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, né? A pergunta tem a ver com curadoria, mas pensar a não ficção e a ficção, acho que para grupos que talvez com recorte temático ou não, mas qual que é a diferença e qual que é a importância dessas escolhas? Eu acho que, bom, eu trabalho só com ficção, né? Eu só coloco ficção no clube e acho que justamente por isso, porque tem uma parte de envolvimento e de se espelhar na história que traz essas histórias com abertura muito maior quando você é tocada nesse lugar do que o outro lugar que traz um julgamento de entendimento, de talvez eu não tenha entendido essa parte ou talvez não tenha isso. Então eu acho que a ficção ela faz isso, ela entra por um lugar muito específico e mais sensível de cada um. E a curadoria é parte fundamental, né? Ela é o recorte do que se vai fazer. Eu até estava falando isso outro dia aqui na terceira temporada do Clube do Livro, eu peguei livros muito grandes e as pessoas reclamaram pelo tamanho. E eu nunca tinha pensado no tamanho. Para mim era uma coisa meio, eu vou e é um livro por semana, assim, é difícil para mim, né? É muito difícil, não é fácil não. Não que eu leia todos na semana correta, eu leio antes, mas assim, é muito difícil o tamanho do livro. Então, eu acho que tem coisas que você pode pensar para facilitar para o coletivo, mas tem coisas que é legal trazer de independente disso, né? Então, eu forço os dois. Mas a curadoria é o recorte crítico do que se faz hoje. Eu estava até falando hoje de manhã numa mesa que eu fiz lá na Sete Selos, que era na ausência da crítica, né? Hoje em dia a gente tem muito pouca crítica de tudo, porque a arte virou um lugar em que é muito difícil fazer arte, e no muito difícil fazer arte, a crítica se desvalorizou também, porque é muito difícil ser crítico num lugar em que é muito difícil fazer arte, porque você fica num lugar delicado de querer bater em cachorro morto, sabe? Então, como é que faz para resolver isso? Então, eu acho que nessa ausência da crítica, a curadoria é um recorte crítico importante em todos os clubes. Eu vou falar no ponto, enquanto educador, dessa coisa do curar literalmente essa dor e entender que se a gente quer transformar a educação, a gente precisa estar junto, precisa estar nesse coletivo. E não é um clube que vai falar de formação, mas é uma ação que vai formar esse educador a se ver em relação ao conhecimento dele, a se ver em relação ao que ele precisa buscar para essa criticidade. Então, a ideia de que se a gente precisa transformar a educação, né, e esse professor tem que ter um posicionamento nessa instituição onde ele está, ou quando ele está só dentro da instituição, o clube vai possibilitar para ele, então, eu acho que essa chance de ser quem ele é e dele criar a ficção de que a educação vai ser diferente e o que a gente vive o tempo todo buscando aí para poder transformar. A gente sempre coloca também ficção, não necessariamente ficção, mas ainda que seja um não ficção, mas que tenha um trabalho ali com a linguagem. Sei lá, Quarto do Despejo, da Carolina Maria de Jesus, né? Não é ficção, mas tem o trabalho dela com a linguagem, né? Então, acho que é principalmente esse olhar, né, para a linguagem, para a forma, se for uma não ficção, que seja uma escrita literária, porque acho que é como a Roberta falou, acho que aí porque é diferente você ter uma relação, não fica com aquela cara de grupo de estudo e permite que cada um se coloque de outra maneira, que vai pelo afetivo, que vai pelo afeto, por onde foi tocado. E tem um exemplo que está no nosso livro, que quem não tem está aí, gente, fazer propaganda. Meu e da Jan,
Eu gosto de dar esse exemplo, né? Um clube de leitura que eu fazia com estudantes de ensino médio, e a gente leu o HQ da Anne Frank, o Diário de Anne Frank em HQ. E quando eles chegaram lá, um deles falou: "Pô, Lu, agora eu entendi o que foi ser judeu nessa guerra". Porque ele falou: "Ah, sei lá, onde é Polônia, Alemanha, quem invadiu quem, põe uns números de gente que eu não consigo". Ele falou: "Mas se cada menina viveu algo parecido, o que foi isso?". E isso só não era ficção, mas tem o trabalho ali com o literário. Acho que só isso permite chegar em outro lugar. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta só, Hélida, né? Tinha levantado a mão. E aí encerra, né? Por favor. Até para vocês poderem chegar aqui, abraçá-los, autografar. Eu vou adiantar que todos os livros estão à venda aqui. Então, imaginem que maravilha comprar livro, poder pegar o autógrafo e dar abraços. Oi, gente, meu nome é Hélida. Eu queria, antes de fazer a minha pergunta, eu vou ser rápida, mas eu vou comentar a questão da magia, porque eu recebia essa magia, se materializou para mim, por isso hoje eu estou no Clube de Ficcionistas. Eu moro no interior do Rio, numa cidade que hoje tem lojas que vendem livros, mas que até hoje não tem livraria. Na pandemia, eu voltei a ler muito e não tinha uma comunidade com quem falar dos livros. Aí eu fui para o Instagram, e do Instagram eu comecei a conversar com outras pessoas. E foi mágico conhecer as pessoas do clube e hoje estar num lugar onde eu me sinto pertencente, acompanhada, acolhida, e posso falar dos meus livros, porque eu ouvia muito assim: lá vem ela falar de livro. E era ruim, e eu acho que essa questão da comunidade faz parte da magia dos clubes. E aí a minha pergunta é assim: a gente ouve muitas pessoas, por exemplo, o Clube de Ficcionistas, a gente se reúne 3 vezes, pelo menos, né? Uma para o contos, uma para o romance, e a outra para o romance também, mas romances adaptados. E quando eu falo isso para as pessoas e convido: "Ah, mas eu não tenho tempo de ler 3 livros no mês", ou "eu não tenho tempo de ler um livro inteiro e participar". Mesmo que você não tenha lido tudo, você pode participar, não tem problema. E as pessoas dizem que não conseguem, não têm tempo de ler aquele livro, né. Aí eu vou muito para a história lá da economia da atenção, né. Dá para você ler um livro antes de dormir, se você tiver: "Ah, eu não posso ler porque eu tenho que estar com a luz acesa e quem está comigo não gosta", mas aí você não acessa, os dispositivos de leitura, ou você não acessa um audiolivro. E o que eu percebo é muita resistência ainda a esses formatos de livro que permitem acesso por serem mais baratos, por poderem ser carregados com mais tranquilidade, menos peso, ocupar espaço, mas as pessoas são ainda resistentes aos livros digitais e aos audiolivros. E eu queria saber, por favor, não me matem, porque eu sei que a maioria das pessoas não levantam a bandeira dos livros digitais e dos audiolivros, mas eu sou uma pessoa que lanço muito mão disso justamente por estar no interior e não ter onde comprar, e eu tinha que comprar. Ou eu esperava chegar pelo correio, ou eu acessava diretamente o digital. Como os clubes poderiam fomentar a vontade das pessoas de começarem a experimentar esses outros meios de leitura e perceberem que eles são válidos, que eles não têm menos valor que o livro lido? Pessoal, eu vou aproveitar esse momento de suspense e vou fazer toda a parte comercial agora, enquanto o pessoal pensa nessa resposta. O livro da Janine Duran e da Luciana, chamado Clube de Leitura, Uma Aposta das Pequenas Revoluções, está ali com a Reformatório. Vocês podem comprá-lo e ganhar o autógrafo da Lu também. A gente tem o livro da Roberta, que foi lançado há 12 horas, algo assim? Tipo, Tipo isso.
Vocês podem pegar o autógrafo com ela também lá na É uma mesa. coleção da Cobogó que chama Livro do Disco e é sobre o Letrux em Noite de Climão, que é o disco mais jovem da coleção. Ele está abrindo a ala jovem, ele é de 2017. Olha só, aproveitem. O do Alberto, da Érica, da Flávia e da Lúcia também. E temos a Lúcia, o Alberto. Tá todo mundo aqui, Alberto, para autografar? 4 autógrafos? Ah, sim, sim. Então, vocês vão conseguir 2 autógrafos, já é metade dos autores. Os livros também da Thelma estão com quem? Com o João. Hoje às 5 horas da tarde, em A Casa Tombada, 5 horas, está acontecendo o lançamento da Edith Derdick, que é uma referência na educação e que foi o livro do mês de julho que nós estamos lendo, Composições, quer dizer, como é que a gente compõe a arte e a educação, a literatura, e aí os livros estão aí embalados. Legal. Gente, tem o meu também, os meus. Eu, como estou coordenando, eu falei, vou colocar 2 livros, vou roubar. Então, meu primeiro romance, meu segundo romance estão lá também. Eu não quero carregar peso na volta para São Paulo, então, por favor, me ajudem nisso. Também está lá com a Pérsia, com o Marcelo. E só um pequeno comentário também, a Rô falou da crítica, nossa próxima mesa é justamente sobre crítica literária, que vai acontecer agora às 18 horas, entre linhas e lentes, o lugar da crítica e os espaços de literatura. Exatamente. Sim, vamos lá então. Eu já responde rápido a pergunta dela. Não, eu fiz no Clube do Livro, no meu programa da Eldorado, eu fiz um livro da Supersônica, que eu fiz com audiolivro, e aí a proposta desde o começo era não ler o livro, era ouvir o livro. Então foi super legal fazer isso, porque foi uma experiência nova e foi super esquisito. Assim, eu falei já para, olha, a gente não pode ler, a gente vai ter que ouvir, tá? Vamos fazer diferente desse jeito. Então foi muito legal, porque abriu uma nova percepção. Eu sou muito a favor do audiolivro e do livro digital. Adoro teu livro também, mas acho que é isso, encurta caminhos, chega a novos lugares e tudo que fizer a gente expandir é melhor, né? Eu vou deixar aí um livro para todo mundo. Quem quiser, é só procurar, gratuito. Está para todos. Professores Libertar o Futuro, está na internet e você pode ter acesso, então, já e começar a ler. Eu estou contemplada com a resposta da Roberta. Gente, a literatura nasce oral. Então, áudio, ler, ouvir livros é algo que a gente precisa recuperar. Então, gente, muito obrigado a todos. Foi uma conversa muito legal. Luciana, Thelma, Alberto, Roberta, muito obrigado. Foi muito legal. E, gente, a programação segue. Tem mais hoje, tem mais amanhã. Aproveitem. Muito obrigado.